Dia das Bruxas. Uma noite para fantasias, doces e histórias de arrepiar. Dizem que é uma época em que o véu que separa nosso mundo do mundo espiritual fica mais tênue. Mas de onde será que veio essa tradição? Vamos mergulhar na história fascinante do Halloween. O Halloween é comemorado em vários países ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, é a época em que a criançada se fantasia e sai batendo de porta em porta, pedindo doces ou aprontando travessuras. No México, é hora de homenagear e lembrar dos entes queridos que já se foram durante o Dia de los Muertos, o Dia dos Mortos. Apesar das diferentes formas de celebrar o Halloween ao redor do mundo, a ideia central é a mesma. É um momento para encarar nossos medos e celebrar o desconhecido. A palavra Halloween tem suas raízes na Igreja Católica. É uma versão abreviada de All Hallows Eve, a noite anterior ao All Hallows Day, também conhecido como Dia de Todos os Santos, que acontece em 1º de novembro. O Dia de Todos os Santos é dedicado a homenagear todos os santos cristãos conhecidos e desconhecidos. Já o dia seguinte, 2 de novembro, é o Dia de Finados, um dia para lembrar e rezar pelos fiéis falecidos. Essa relação com a Igreja pode parecer um pouco contraditória com a natureza assustadora do Halloween, mas as origens dessa festa nos levam para muito antes do cristianismo, para os tempos dos antigos celtas. Os celtas eram um povo que viveu em partes da Europa, como a Irlanda, a Grã-Bretanha e a França. Eles celebravam um festival chamado Samhain, em 31 de outubro, marcando o fim do verão, o fim da colheita e a chegada do inverno, escuro e frio. Os celtas acreditavam que na noite de Samhain, a fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se tornava mais tênue, quase se apagando. Nessa noite, os espíritos podiam cruzar para o nosso mundo com mais facilidade, e para se proteger, os celtas acendiam fogueiras e usavam fantasias para afastar os maus espíritos. Muitas das tradições que a gente conhece e adora no Halloween, como usar fantasias e fazer aquela arte nas abóboras, têm suas raízes lá no antigo festival celta de Samhain. Seção 4. Através do Atlântico. O Halloween desembarcou na América junto com os imigrantes europeus, principalmente os irlandeses, que chegaram em massa durante o século XIX. Eles trouxeram na bagagem suas tradições e crenças, que acabaram se misturando com os costumes americanos. Com o tempo, o Halloween na América foi se transformando em um feriado mais laico, focado na diversão, no espírito de comunidade e, claro, nos sustos e temas assustadores. Mesmo que os aspectos religiosos do Halloween tenham ficado para trás, para muitos, a aura de mistério e a conexão com o mundo espiritual continuam sendo uma parte importante da festa. Seção 5. Gostosuras ou travessuras. Uma das tradições mais aguardadas do Halloween, principalmente pela criançada, é o famoso trick or treat, pedir doces ou travessuras. De fantasia, a molecada vai de porta em porta soltando aquela frase de efeito: gostosuras ou travessuras. Mas de onde será que surgiu essa tradição? Gostosuras ou travessuras? Tem suas raízes nos costumes celtas antigos e também nos costumes europeus medievais. Alguns acreditam que essa tradição surgiu da prática celta de deixar oferendas de comida para acalmar os espíritos que vagavam por aí durante o Samhain. Outros acham que veio da prática medieval de Samhain, em que os pobres batiam de porta em porta no dia de finados, recebendo comida em troca de orações pelos mortos. Seja qual for a origem, gostosuras ou travessuras, conquistou seu espaço e se tornou uma tradição super querida por crianças e adultos no Halloween. Seção 6. A lenda da lanterna de Jack. Uma coisa que não pode faltar em uma festa de Halloween é uma bela lanterna de abóbora, não é mesmo? Mas você já parou para pensar na história por trás dessa abóbora iluminada? A tradição de esculpir lanternas de abóbora vem de uma lenda irlandesa.
que fala sobre um homem chamado Jack, um sujeito bem pão duro. Diz a lenda que Jack pregou uma peça no diabo e, por causa disso, foi barrado tanto no céu quanto no inferno. Coitado do Jack. Depois que morreu, ele foi condenado a vagar pela terra carregando apenas uma brasa dentro de um nabo esculpido para iluminar seu caminho. Os irlandeses chamavam esse espírito errante de Jack of the Lantern, que acabou virando Jack-o'-lantern, a famosa lanterna de abóbora. Quando os irlandeses chegaram à América, descobriram que as abóboras eram mais fáceis de encontrar do que os nabos. E foi assim que a abóbora roubou a cena e se tornou a estrela da festa no Halloween. Seção 7. Halloween para sempre. O Halloween passou por muitas transformações ao longo dos séculos, desde suas raízes celtas até a forma como a gente conhece e comemora hoje. É um feriado que continua encantando e divertindo, com uma mistura única de sustos divertidos, celebração em comunidade e a chance de encarar nossos medos de frente. Seja pedindo gostosuras ou travessuras, esculpindo abóboras ou contando histórias de arrepiar, as tradições do Halloween nos lembram do poder das histórias e da nossa fascinação pelo desconhecido. Então, quando você colocar sua fantasia e acender sua lanterna de abóbora neste Halloween, lembre-se da história rica e das tradições que construíram esse feriado tão querido. O Halloween nos ensina que, mesmo nas noites mais escuras, sempre tem espaço para um pouco de diversão, uns sustinhos e muita imaginação.